agradecer aos irmãos que têm nos ouvido. Nós damos continuidade ao nosso texto, Jesus, o Mestre por excelência. Nós já descobrimos a identidade do Mestre, nós já descobrimos a personalidade do Mestre, o caráter íntegro, a autoridade absoluta, a obediência perfeita. E agora nós vamos passar para a pedagogia do Mestre, a maneira dos ensinamentos do Mestre. Jesus se apresentou em primeiro lugar como Mestre. Ele mesmo se declarou Mestre único. Ele não se distinguiu como orador, como líder, mas como Mestre. Ele pregava e ensinava. O bom pregador é aquele que ensina pregando. Cristo viu o ensino, no ensino a oportunidade para formar o caráter, atitudes e ideais do homem, e por isso ensinou a toda hora e em qualquer lugar. Externou a sua atividade educadora de modo magistral. Teve mais do que qualquer outra qualidade de mestre, conheceu mais do que qualquer mestre, os princípios devem nortear o ensino. Conhecimento da matéria, compreensão da natureza humana e método adequado. Primeiro, conhecimento da matéria. O professor deve conhecer muito bem o assunto que está sendo ensinado. Jesus foi o professor ideal porque tinha uma soma de conhecimento que o habilitou perfeitamente para a tarefa de mestre. Conhecia o mundo, pois o mundo foi criado por ele. Conhecia o homem, pois foi ele quem o criou. Conhecia toda a verdade, pois ele era a própria verdade. João 3, 14, 6. Ele ensinou também, ele ensinou sabendo o que estava ensinando. Ele conhecia o assunto, ele tinha um conhecimento profundo de tudo aquilo que ele dizia. O conhecimento dele não vinha de estudos, de vários anos em banco de escola, mas o conhecimento dele vinha de dentro. Ele nunca necessitou de confirmações, ele era a própria confirmação. Ele nunca errou nos seus ensinos, ele tinha convicção e certeza do que ele falava. Nunca precisou voltar para corrigir conceitos ensinados errados, a sua doutrina era perfeita. Nunca mudou de opinião, nunca precisou se retratar. O mestre conhecia profundamente as escrituras. Você precisa conhecer o assunto sobre o qual você está ensinando. Mateus 5, 21, 48, Lucas 24, 27. Ele não somente as conhecia, como aplicava a sua vida. Uma reflexão. Que conhecimento tenho das escrituras? Que tenho feito com tal conhecimento? Em que ele tem mudado a minha vida? São perguntas que nós precisamos fazer para nós. Ele tinha conhecimento da natureza humana. O professor precisa conhecer os seus alunos. Ele conhecia profundamente. Jesus conhecia o íntimo dos seus ouvintes. Só ele vai no coração. Só ele conhece tudo que está alojado no coração. Ele captava o pensamento das pessoas. Jesus antes que eles fossem revelados, Jesus já dava a resposta satisfatória. Era como se as pessoas falassem: olha, como que ele poderia penetrar no meu pensamento? Eu estava pensando isso, mas ele já declarou, verbalizou o meu pensamento. Foi mestre na penetração do coração e na compreensão daquilo que se pensava no íntimo das pessoas. Lucas 5, 22, 6, 8, 9, 46. Jesus se interessou mais por pessoas do que por coisas. É melhor ser do que ter. Isso satisfaz o coração do verdadeiro servo do Senhor. Ele se interessou mais por pessoas do que por si mesmo. Amou a todos. Se preocupou com seus problemas e buscou uma solução para eles. Aprendamos com Jesus a amar as pessoas e usar as coisas. Conhecimento dos métodos de ensino. O ensino deve partir do conhecido para o desconhecido, do próximo para o remoto, do concreto para o abstrato. O professor deve variar seus métodos de aula. Jesus contava histórias, Jesus fazia alegorias, Jesus falava por parábolas. Jesus, o mestre por excelência, não enunciou nenhum princípio pedagógico, nenhuma lei de ensino, nenhuma teoria da educação, mas mostrou um profundo conhecimento
metodológico e o aplicou com a maior eficiência. Vejamos qual foi o procedimento metodológico de Jesus para ensinar as grandes verdades. Primeiro, começou com as coisas simples até chegar às complexas. Ele partiu do início, simples, até ensinar através de parábola. Ele utilizou a analogia dos pássaros no céu, dos lírios do campo, da casa construída na rocha e na areia. Mateus 6, 26, 28, 7, 28, 26, 28, 7, 24, 26. Ele partiu do conhecido para o desconhecido. Ele usou as figuras do sal, da luz, da traça, da ferrugem, do ladrão, do argueiro, do olho. Mateus 5, 13, 14, 6, 19, 7 e 3. Ele sempre fez uso da pergunta: para que serve o sal? Qual a recompensa em amar? Por que pode alguém colher uvas do espinheiro? Mateus 5, 13, 46, 7, 16. Nós precisamos deixar pergunta no ar para as pessoas. O verdadeiro mestre é aquele que deixa pergunta, deixa perguntas para as pessoas fazerem reflexão e fazerem respostas sobre a vida delas mesmas, sobre a vida de alguém que elas conhecem. Ele contou histórias, ele falou por parábolas. Ele falou sobre os dois fundamentos, Mateus 7, 24, 27, sobre a construção da casa na rocha e na areia. Ele conversou, discutiu, dramatizou, ilustrou. Jesus foi e continua sendo o mestre por excelência. Não é o que se estuda, mas com quem se estuda que importa. Que privilégio extraordinário nosso, estudamos com o mestre divino. Ele sabe tudo sobre o céu, ele sabe tudo sobre o mundo, ele sabe tudo sobre nós. Que responsabilidade tremenda é a nossa. Diante de tal mestre temos que obedecê-lo e segui-lo com fidelidade, alegria e perseverança. Nós precisamos compreender que Jesus nos ensinou tudo que nós precisamos saber para que nós possamos alicerçar e ajudar outras pessoas. Jesus nos deixou lições tremendas. Quando ele fala de parábolas, de histórias, de eventos, ele mostra para nós que nós podemos ensinar em todo o tempo. Mestre precisa conhecer o produto da entrega e nós precisamos conhecer aquilo que nós falamos. E para concluir, por que colocar em prática os seus ensinamentos? O sermão do monte durou mais ou menos 4 meses. Por que durar tanto? A resposta é uma só: pela pessoa do mestre. Ele sempre teve mensagem, método e vida. Eis a razão para estarmos estudando esse sermão. Eis a razão para colocarmos em prática os seus ensinamentos, que são conselhos prudentes para épocas passageiras, mas são ordens para serem obedecidas em todo o tempo. O Sermão do Monte é um autêntico pronunciamento de Jesus. Seu conteúdo é relevante para o mundo moderno, e seus padrões foram estabelecidos para serem cumpridos pelos cidadãos do reino, aqueles que passaram pelo novo nascimento, fazem parte da família de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Mestre. Apocalipse 2:7. Através da oração, do estudo da palavra, da comunhão com o Senhor e com os irmãos, certamente estaremos recebendo a graça e a força que necessitamos para vivermos à altura os ensinamentos de Jesus, o Mestre por excelência. Nós precisamos conhecer, nós precisamos colocar em prática tudo aquilo que Jesus tem nos ensinado. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso mestre por excelência. Ele merece todo o crédito. Só ele. Ele não aprendeu com ninguém. Simplesmente ele nos ensinou o que ele conhecia com profundidade. Ele detalhou para nós, ele nos orientou, ele nos deu saídas extraordinárias. Jesus é o nosso mestre por excelência. Guarde essa palavra no teu coração. Esses 2 encontros que nós tivemos, a parte 1 e 2, Jesus, o mestre por excelência. Conheça, se aprofunde em conhecê-lo, viva Jesus 24 horas.
viva os seus ensinamentos, os seus métodos. Tudo vai surtir efeito e as bênçãos vão chegar até você. Eu gostaria de te agradecer nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.